Como é que a gente pode esclarecer mais sobre esse item? Por exemplo, a organização quer adquirir computadores. Será que o pessoal lá de operação, será que o pessoal aqui da Etebrax, quando vai comprar esses computadores, por exemplo, esse notebook maravilhoso ali que o Vinícius está usando lá na mesa dele, será que se ele simplesmente dizer lá, olha, compra um notebook, será que a organização vai comprar um notebook dentro das especificações? Ou ele precisaria definir melhor esses requisitos? Eu quero um notebook com um HD de tantos gigabytes? 250 GB. Eu quero um HD com tanto de memória. Eu quero um notebook com processador de... Enfim, eu quero um notebook com softwares tais e tais instalados. Ou seja, requisitos para que compras possa comprar dentro do especificado. Se ele simplesmente disser, compra um notebook, talvez não venha um notebook com a capacidade necessária para executar as ações que a organização precisa. Então, essas informações de aquisição, como a norma está dizendo aí, devem estar definidas e devem incluir um requisito que a organização possa comprar. Citando um exemplo que outro dia eu vi numa organização, a gerente de compras, ela disse, seu Romeu, um camarada queria que eu comprasse 2 caixas de prego desse tamanho, não sei se vocês conseguem ver aí, mas 2 caixas de prego desse tamanho não dá aí para alguém comprar. É prego desse tamanho, ou seja, eu preciso de uma especificação que ela consiga comprar. Eu preciso de prego com 2 polegadas, eu preciso de um prego de tal espessura. Então, as especificações devem estar claras para que o resultado da compra atenda aos requisitos da organização. E a verificação do produto adquirido? Ela deve estabelecer e implementar inspeção ou outra atividade necessária para assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisição especificados. E aí ele diz, estabelecer e implementar inspeção ou outra atividade. Por que inspeção ou outra atividade? Porque ela só define o que fazer, inspeção ou outra atividade. Se a organização definir, por exemplo, um hospital está recebendo leite de um fornecedor, a organização pode estabelecer, eu vou aprovar o leite, se ele, na hora que chegar aqui, eu vou tirar uma amostra, vou botar lá no laboratório e eu vou medir o percentual de gordura. Eu vou medir o percentual de água, eu vou medir o total de clorifórmios desse leite. Enfim, se atingir todos esses critérios especificados, eu vou aceitar e vou deixar o leite entrar. Se alguns desses requisitos não forem atendidos, o produto vai ser rejeitado. E isso tudo já está lá definido nos requisitos de verificação do produto adquirido. Então, quando a organização ou o seu cliente pretender executar uma verificação nas instalações do fornecedor, a organização deve declarar nas informações de aquisição as providências de verificação pretendidas e o método de liberação do produto. Então, tanto na recepção, em qualidade, não tem essa auditoria de surpresa. O auditado sempre vai saber que a organização pretende fazer uma visita, fazer uma auditoria ou fazer uma inspeção na casa do cliente. E isso tem que ser acordado entre cliente e entre fornecedor. Então, não deve ter auditoria de surpresa em sistemas de gestão da qualidade. E aí a gente vai entrar na produção e fornecimento do serviço, que é a essência de uma organização. O que é que essa organização entrega? Como é que essa organização fornece ao seu cliente?
ela deve planejar e realizar a produção e o fornecimento de serviços sob condições controladas. E condições controladas devem incluir onde aplicável. E por que aqui ela não disse deve? Porque onde aplicável, a sua organização, a sua empresa, para uma fábrica, para o polo gesseiro, quais são essas condições para realizar o produto? Então, lá no polo gesseiro eu vou ter escavadeira, eu vou ter a infraestrutura necessária. No hospital eu vou ter a infraestrutura para produzir serviços de saúde. E lá na barraquinha de coco, que também pode implantar a mesma ISO, ela vai ter lá o facãozinho amolado, a infraestrutura para um coquinho gelado, enfim, a infraestrutura para fornecer o que a organização entrega ao seu cliente. Disponibilidade de informações que descrevam as características do produto, disponibilidade de instruções de trabalho quando necessário. Lembra aquela questão, né? Eu não tenho que ter procedimento documentado para todas as atividades. Por isso ela diz aí, quando necessário, eu vou ter instruções de trabalho ou procedimento. Algumas empresas chamam os POPs, procedimento operacional padrão. Uso de equipamento adequado. O quê? Se eu preciso de um EPI, um protetor auricular, se eu preciso de algum equipamento, eu vou ter esse equipamento necessário. E disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição. E a implementação de medição e monitoramento e a implementação da liberação, entrega e atividades pós-entrega. Bom, validação dos processos de produção e fornecimento do serviço. Então, a organização, ela deve validar quaisquer processos de produção e fornecimento do serviço, onde a saída resultante não possa ser verificada por monitoramento ou medição subsequentes. Isso inclui quaisquer processos onde as deficiências só fiquem aparentes depois que o produto esteja em uso ou o serviço tenha sido entregue. E a validação, ela deve demonstrar a capacidade desses processos em alcançar resultados planejados. Vocês têm aí a figura dessa ponte. Por exemplo, eu tenho que validar todos os processos. Por quê? Porque não dá para terminar de construir a ponte e dizer, vamos lá, bota 5 caminhões aí, vamos ver se a ponte aguenta. Ou seja, eu tenho que validar toda a produção e o fornecimento. Por quê? Porque uma falha só vai ser percebida depois que o produto esteja em uso ou já tenha sido entregue. E a organização deve tomar as providências necessárias para esses processos, incluindo, quando aplicável, critérios definidos para análise crítica e aprovação dos processos, a aprovação de equipamento e qualificação de pessoal, uso de métodos e procedimentos específicos, requisitos para registros e revalidação. Então, para fechar esse item, ela fala também de requisitos para registros. Então, tudo que for aplicável para validar os processos, ele também fala em registros que devem ser aplicáveis. E a identificação e rastreabilidade. Então, diversos produtos exigem rastreabilidade por conta de uma legislação. Então, se você hoje, para a produção de qualquer alimento, para a produção de qualquer medicamento, mesmo computadores, automóveis, eletrodomésticos, vocês têm a questão da rastreabilidade como um requisito que necessita ser atendido. Então, quando apropriado, a organização deve identificar o produto por meios adequados ao longo da realização do produto. Deve identificar a situação do produto no que se refere aos requisitos de monitoramento e de medição durante a realização do produto.
E quando a rastreabilidade é um requisito, a organização deve controlar a identificação única do produto e manter registros. Vocês lembram lá do item de registros, né? 424. Então essa nova redação aí, ela esclarece uma dúvida comum sobre a situação de monitoramento e medição e deixa claro que registros são necessários para manter essa rastreabilidade.